Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Economia Brasileira. Na aula de hoje, o nosso assunto será desigualdade, inflação e desemprego na economia brasileira, na qual veremos que a evolução de nossa economia em geral, e mais particularmente o processo de desindustrialização brasileira, não se fez sem uma série de contradições e desequilíbrio. O primeiro desequilíbrio que iremos abordar será a inflação brasileira, resultante do rápido crescimento econômico. Parece agora controlada, mas até pouco tempo monopolizava a atenção dos economistas e impedia o debate sobre o desenvolvimento de nossa economia brasileira. O início dos anos 60 juntou instabilidade política e crise econômica. Sem conseguir costurar apoios políticos que sustentassem as suas iniciativas, os dois presidentes civis que sucederam a Juscelino Kubitschek tiveram governos curtos e desastrosos. Jânio Quadros renunciou em 1961 e João Goulart, seu sucessor, foi deposto em 1964. A inflação atingiu índices alarmantes, pressionada pelas emissões sucessivas de papel-moeda desses dois últimos governos. A inflação tornou-se galopante a partir de 1960, ou seja, caminhou para taxas consideradas prejudiciais ao bom funcionamento da economia. Diversas foram as causas que resultaram na aceleração inflacionária do período. Entre elas estão o encurtamento nos períodos de reajustes salariais de diversas categorias no país, o aumento de preços por parte de organizações que buscavam financiar as suas necessidades de expansão a custos reduzidos, a expansão nos gastos do governo, a desvalorização cambial de 1961 e a partir de meados dos anos de 1980 e durante cerca de 10 anos, os reajustes de preço na economia brasileira tomaram forma de um processo hiperinflacionário, com taxas de inflação que superaram em alguns períodos 2.000% ao ano. O processo hiperinflacionário ele é caracterizado por um descontrole nos reajustes de preços na economia, que aumentam progressivamente a taxas muito elevadas. Nessa situação, são necessários mecanismos de proteção, formais ou informais, para manter o poder de compra da população, sobre o risco de total desestruturação do sistema econômico. No processo hiperinflacionário, a moeda desvaloriza-se diariamente, afetando preços e salários, e a maioria das pessoas não tem acesso ao sistema financeiro. Em 1986, surgiu o primeiro plano econômico que procurou lidar com o problema da hiperinflação, o Plano Cruzado. No momento em que os preços aumentavam a um ritmo superior a 200% ao ano, o principal recurso do plano foi o congelamento de preços, em uma tentativa de romper com a estrutura altamente indexada de reajustes. A inflação se reduziu em um primeiro momento, mas após 2 anos, as taxas voltaram a crescer de modo acelerado. O governo havia esbarrado da impossibilidade de controlar completamente a estrutura de preços da economia. Diversos grupos econômicos passaram a pressionar por aumentos, em um período caracterizado por forte aumento no consumo, como foi o caso dos produtores de carne. Com os preços congelados em 1986, através do Plano Cruzado, boa parte dos assalariados se viram também em condições de comprar em quantidade maior que o costume. Houve um nítido estímulo à demanda, o que possibilitou uma expansão importante do PIB, a maior desde o início daquela década. O sucesso inicial do Plano Cruzado permitiu que a inflação se reduzisse a 68% em 1986. Porém, por conta dos desequilíbrios causados pela estrutura rígida de preços, somados à rápida aceleração econômica no período, o congelamento foi sendo gradativamente abandonado e a inflação retornou com força ainda maior já em 1987. O retorno ao equilíbrio macroeconômico somente veio com a adoção do Plano Real em 1994, que abordou, a partir de uma nova perspectiva, o problema da hiperinflação. Em lugar dos tradicionais congelamentos de preços, a equipe econômica decidiu por quebrar a inércia inflacionária por meio da criação de uma nova moeda de referência, a Unidade Real de Valor, a URV. O segundo desequilíbrio que iremos abordar será o desemprego, que toma proporções crônicas com o esgotamento do processo de industrialização a partir dos anos de 1990, principalmente. No Brasil,
a rápida evolução industrial e o inchaço dos centros urbanos que se deu entre os anos de 1950 e 1980 não foi acompanhada como em outros países. De uma preocupação sistemática dos governos com a fixação de uma parcela da população no campo por meio de reforma agrária ou de políticas bem articuladas de seguridade social. Um segmento importante, em torno de metade da população economicamente ativa, seguiu sem emprego formal e, portanto, foi excluído dos benefícios que os trabalhadores com carteira assinada recebem do sistema de proteção social, como o seguro-desemprego, aposentadoria, entre outros mecanismos que regulam as relações trabalhistas, reforçados com a Constituição Federal de 1988. A crise do emprego no Brasil se tornou um problema econômico crônico de sua economia a partir da recessão do início dos anos de 1980. Os planos de ajuste macroeconômico adotados desde então colocaram o foco sempre na inflação, sem se preocuparem com as consequências em termos de emprego. A flexibilização tem origem a partir de uma concepção particular do funcionamento da economia, segundo a qual as normas trabalhistas incorrem em um custo demasiado elevado e afetam a eficiência do setor produtivo. Esse questionamento ele ganhou força em um momento de grande pressão sobre a estrutura produtiva a partir da crise de 1970 nos países centrais. Como essa concepção vem dominando o debate nos últimos anos, uma série de medidas foi adotada, especialmente desde meados dos anos de 1990, permitindo a instituição do contrato temporário de trabalho, a proliferação dos empregos terceirizados e a multiplicação de trabalhadores autônomos sem contrato fixo com as organizações. A flexibilização do trabalho não é um processo exclusivo da economia brasileira. Ele vem ocorrendo em diversos países da América Latina e também em países de capitalismo avançado, como Estados Unidos e França. O terceiro desequilíbrio que iremos abordar será a desigualdade de renda, que ainda se situa entre uma das mais elevadas do mundo. O Brasil, em sua estratégia de desenvolvimento, ele privilegiou o crescimento, relegando a redistribuição a um distante segundo plano. Diferentemente da inflação ou do desemprego, a desigualdade de renda, que também surgiu como uma consequência indesejada do processo de industrialização e modernização de nossa economia, praticamente não sofreu grandes transformações desde que ela despontou como um problema no debate econômico no final da década de 1970. Daquela época até os dias atuais, o Brasil segue sendo um dos países mais desiguais do mundo, apesar de que nos últimos 10 anos assistimos a uma lenta, porém inédita, redução dos indicadores de desigualdade. Com o passar dos anos, cresceu a pressão política de elites de regiões mais afastadas de São Paulo, como o Nordeste, por maior participação no processo de modernização econômica, e aumentou o interesse estratégico dos governos em expandir o desenvolvimento para o interior do país. Assim, no auge do período desenvolvimentista, entre os anos de 1950 e 1980, uma série de medidas políticas é tomada com o objetivo de reduzir as disparidades regionais no Brasil. Entre elas, podemos destacar a expansão da rede viária e ferroviária e o deslocamento da capital do país, do Rio de Janeiro para Brasília, todas essas decisões adotadas no governo Kubitschek, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, durante o governo Goulart, a criação da Zona Franca de Manaus, a construção da rodovia transamazônica, a diversificação de investimentos de organizações estatais em estados do Norte e do Nordeste e ao longo dos governos militares. Muito bem, na videoaula de hoje você aprendeu sobre a inflação, o desemprego e a desigualdade, que são consequências inevitáveis e indesejáveis de qualquer processo de modernização nas estruturas econômicas de um país. No Brasil, esses fenômenos assumiram um caráter extremado, já que os aumentos de preços alimentaram um processo hiperinflacionário entre 1985 e 1993. O desemprego e subemprego tornaram-se problemas crônicos a partir da década perdida, e o nível de desigualdade situa-se entre os piores do mundo. Um problema importante para entender a persistência de altos níveis de desigualdade no país é o caráter regressivo de nossa estrutura tributária, taxando relativamente mais ou mais pobres com impostos indiretos e exigindo pouca contribuição das camadas mais abastadas.
quando o contrário se observa nos países mais desenvolvidos. Vimos ainda que uma série de planos heterodoxos foi adotada com o objetivo de controlar a inflação entre 1986 e 1993. Todos eles fracassaram, até que se colocou em prática o Plano Real, o qual mudou a estratégia de combate à inflação. Em lugar de congelar os preços, instituiu-se uma nova moeda indexada. Diante desse cenário, um novo modelo de desenvolvimento que se consolidou no país entre 1990 e 2002 deu ênfase à liberação da economia, trazendo um forte impacto em termos de redução, ao mesmo tempo na quantidade e na qualidade de empregos disponíveis para a maioria da população. Por fim, estudamos que desde o Plano Real, o Banco Central do Brasil ele manteve a política monetária, sempre tendo como objetivo central o controle da inflação. Mesmo que essa tenha se reduzido a níveis muito baixos nos anos 2000, o risco de aceleração nos preços tem sido a razão apontada pela equipe econômica do governo para a manutenção dos juros em níveis elevados. Muito bem. Para uma boa compreensão, fixação dos conceitos básicos nessa unidade, você deve ler o material didático impresso, assim como conferir os materiais obrigatórios disponíveis na plataforma para executar as atividades propostas. Na próxima aula, nós vamos dar início a outra unidade de estudo e nos aprofundaremos ainda mais. Bons estudos e até lá!